Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao 4º dia de capacitação do projeto A Inserção do Cuidado Paliativo em Diamantina, Minas Gerais, com o tema Capacitação sobre o controle de sintomas, delírio, ansiedade, depressão e sonolência. Inicialmente, gostaríamos de agradecer a todos que contribuíram de forma direta e indireta para a realização deste evento. É de grande importância e significância para todos da equipe LACUP e PET Estratégias. Se você perdeu as capacitações anteriores, poderá ter acesso aos seus conteúdos em vídeos disponibilizados no YouTube do PET Estratégias. Hoje vamos dar continuidade ao aprendizado sobre os sintomas dos pacientes paliativos, assim como as principais condutas diante de cada um deles. Para compreender um pouquinho sobre esse tema, convidamos a Camila Zambal para relatar suas experiências e posicionamentos sobre o tema. A Camila é médica formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui residência em Medicina da Família e Comunidade pela Universidade Federal de Paraíba, mestre em Saúde da Família pela Universidade Estadual de Montes Claros, especialista em cuidados paliativos pela Fiocruz, na Escola Nacional de Saúde Pública do Rio de Janeiro, docente da Faculdade de Medicina da UFPJM. A LACUP e o PET Estratégias agradecem o aceite do seu convite. Pronto. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, gente? Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Karina, e toda a LACUP pelo convite. A gente não está em muitos hoje aqui, mas eu acho que com menos a gente pode conversar mais, inclusive, A gente pode aproveitar mais o nosso momento, o nosso encontro de hoje, tendo um pouco menos de gente, tá? Então, queria agradecer mais uma vez o convite, agradecer a apresentação aí da Karina. Queria conhecer um pouquinho do nosso público hoje aqui. Então, quem aqui que é todo mundo aqui da área da saúde? Só para a gente ir, todo mundo aqui da área da saúde, tá? Quem que é da enfermagem? Tá bom, tá. E das outras áreas? Porque a gente tem um odonto, uma psicóloga, vocês são de qual área? Educação física, odonto, fisioterapia, muito bom. Teoria da medicina aqui? Não, só eu. Então tá bom. Bom, nós vamos, com certeza a gente vai conseguir ter uma conversa muito produtiva, até porque cuidados paliativos, a gente conversa em equipe multidisciplinar, É base, não tem como fazer cuidados paliativos sem ser numa equipe multidisciplinar. Então, estou bem feliz aí que estamos todos, várias áreas, da área da saúde representadas aqui, tá? Então, já fui apresentada, mas eu vou repetir um pouquinho aqui do que a Karina trouxe. Eu sou médica de família e comunidade, tenho experiência na atenção primária, tenho experiência hospitalar também, Eu já fui plantonista do pronto atendimento aqui, eu já sou plantonista do CTI da Santa Casa, mas minha experiência maior é dentro da atenção primária. Já fui médica da atenção domiciliar também, já acompanhei pacientes em atenção domiciliar. E, além disso, então, além da residência em medicina de família e comunidade, eu fiz especialização em cuidados paliativos. Sou médica homeopata e trabalho com medicina ampliada pela antroposofia também, que são duas práticas integrativas que a gente tem como recurso, que a gente pode associar aos cuidados convencionais, A gente nunca exclui, mas a gente pode integrar, a gente pode associar. E sou professora aqui da Faculdade de Medicina da UFPJM e sou médica na clínica Bem Cuidar hoje. Muito bem. Então, eu sei que esse já é o 4º encontro, é isso, Karina? Então, esse é o 4º encontro. Eu sei que nos primeiros já tiveram alguns alinhamentos
treinamentos iniciais sobre cuidados paliativos, já trouxeram os princípios, já conversaram sobre comunicação, né? Já tiveram outros temas dentro dessa área, mas eu quis trazer alguns princípios básicos, gerais, assim, só para a gente introduzir, caso alguém aqui não tenha vindo nos outros encontros. Alguém é a primeira vez que está vindo nesse... Então, tem bastante gente, tá vendo? Bom, quando a gente fala de cuidados paliativos, tem alguns princípios que é importante que a gente lembre deles, assim, né? Então, qual é a ideia dos cuidados paliativos? Reafirmar a vida e a morte como processos naturais, né? Então, a gente vai trazer isso como parte da vida, né? Como um todo. Integrar os aspectos psicológicos, sociais e espirituais ao cuidado clínico do paciente. Então, a gente faz o cuidado clínico e, para além disso, a gente vai integrar esses outros aspectos junto, né? Não é separando. A gente sempre faz a abordagem da pessoa como um todo, então, esse olhar, né, ampliado da pessoa, um olhar centrado na pessoa, a gente traz isso também dentro dos cuidados paliativos, dentro do contexto e da família, né? Então, a gente não vai abordar só a pessoa, obviamente, a gente vai sempre abordar a família. A gente não apressa nem adia a morte, né? Não é esse o objetivo. E fornecer alívio para dor, sintomas estressantes como astenia, anorexia, dispneia e outras emergências, e o trabalho em equipe. Então, quando a gente pensa, muitas vezes, em cuidados paliativos, muita gente leva muito para o lado do controle de sintomas, né? Isso também é um pouco disseminado, essa lógica. E o controle de sintomas é só um pedacinho dos cuidados paliativos, né? Inclusive, a gente traz uma perspectiva de que controlar os sintomas... Será que eu estou na frente? Controlar sintomas é diferente de controlar sofrimento. Então, o que a gente busca, de fato, é controlar sofrimento, né? Sofrimento vai muito além, né, dos sintomas propriamente ditos, certo? E aí eu trouxe isso aqui. Dá para fazer, vocês devem ter um encontro só sobre dor, não tem previsto? Se não tiver, eu sugiro. Só sobre controle de dor. Só dor já dá para a gente fazer uma conversa de horas, né? Então eu não vou entrar nisso, mas a minha ideia aqui é que... Alguém já ouviu falar desse conceito de dor total? Que é um conceito que a gente traz em cuidados paliativos? Algumas pessoas ainda não. Então, essa perspectiva de que a dor, ela não é só a dor física, ela também é a dor física, né? Mas essa dor física, que é causada pelo tratamento, pela doença, pelas comorbidades, né? Ela é um pedacinho da dor. E a gente tem outros aspectos que conversam dentro dessa dor, né? São a dor psicológica, a dor espiritual e a dor social, né? Por exemplo, preocupação com o futuro da família, a perda dos papéis sociais, o medo do sofrimento. E eu trouxe essa imagem principalmente porque dois temas aí que a gente está trazendo hoje, a gente está falando de ansiedade e depressão, né? Estão dentro dessa perspectiva de dor total. Então, para eu controlar a dor, por exemplo, para controlar sofrimento, eu também preciso pensar no tratamento de ansiedade e depressão, né? Faz sentido isso para vocês? Aqui acho que vocês não vão conseguir olhar, ficou muito pequenininho, tá? Mas a ideia não é isso tudo também. É só trazer essa imagem, que é uma imagem... A gente tem 3 publicações bem novas, gente, para quem quiser se aprofundar e olhar mais. 3 publicações do INCA, de 2021, 2022 e 2023, que estão disponíveis no site do INCA e que são muito interessantes, com bases de cuidados paliativos e com cuidados de fim de vida, tá? E eu trouxe muitas coisas dessas publicações para apresentação. Então, para quem quiser se aprofundar mais, né? Essa imagem eu tirei de lá, e aí quando a gente olha o sofrimento ao final da vida, a gente pensa em sofrimento também, né? Assim como a gente tem conceito de dor total, a gente tem conceito de sofrimento total. E esse conceito de sofrimento, ele envolve muitas coisas, né? Uma florzinha com inúmeras pétalas.
dor, náuseas. O local do óbito pode contribuir para o sofrimento, né? Os problemas existenciais, a preparação da família, o suporte ao cuidador. E aqui a gente tem ansiedade, depressão, alteração cognitiva e delírio, por exemplo, como 2 âmbitos que contribuem muito dentro desse cenário do sofrimento ao final da vida, que é um cenário complexo para a gente aprender a cuidar, né? Para a gente cuidar para que esse sofrimento possa ser mais elaborado e aliviado. Ok? Então, esse é o motivo pelo qual a gente precisa conversar sobre esses sintomas, né? Essa proposta desses 4 sintomas que a gente vai conversar hoje, vou pular aqui, que são depressão, ansiedade, delírio e sonolência. A gente está falando de sintomas que impactam na dor total, que impactam no sofrimento total no final de vida, né? Então a gente precisa, sim, manejá-los e compreendê-los melhor. Eu trouxe aqui também uma escala de avaliação de sintomas que a gente usa bastante, certo? A gente chama essa escala de avaliação de sintomas de Edmonton, é o ESAS, certo? Ela foi validada no Brasil, né? Essa versão validada em português. E é uma escala que, na prática do dia a dia, do acompanhamento desses pacientes por profissionais de saúde, ela contribui muito, vale a pena conhecer essa escala. Por quê? É uma escala, por exemplo, para os meus pacientes, muitas vezes eu aplico ela todas as vezes que eu encontro o paciente, né? E aí ela contribui na anamnese porque ela traz todos os sintomas e pergunta como que você está se sentindo agora. Então, qual que é o número que descreve melhor como você está se sentindo agora, né? E aí, 0 é sem dor, 10 é a pior dor. E aí a gente avalia cansaço, sonolência, náusea, apetite ou falta de apetite, falta de ar, depressão e sentir-se triste, né? Ansiedade e sentir-se nervoso, bem-estar, se a pessoa está sentindo bem-estar, está sentindo mal-estar, ou outros, por exemplo, constipação, né? Prisão de ventre, insônia, enfim. A gente pode daí acrescentar outros sintomas desagradáveis nessa escala. E é legal que conforme a gente vai usando ela, os próprios pacientes também já ficam assim, né? A gente já chega e já diz, hoje eu estou com... Não, hoje está bom, hoje a dor está 1, né? Eles vão... É uma linguagem que a gente, entre os profissionais, vai compreendendo cada vez mais e que os pacientes também contribuem, né? E aí a gente pode ver de novo que esses sintomas que a gente está falando de aprofundar nesse controle hoje, sonolência, tristeza e depressão, ansiedade, nervosismo, estão aqui dentro dessa escala de avaliação de sintomas, certo? Então tem serviços de cuidados paliativos que implementam isso. Todos os encontros com os pacientes a gente aplica inicialmente essa escala, né? É uma forma da gente avaliar. Alguém já conhecia a escala de Edmonton? Bom, então, vamos lá, né? Falar do que a gente se propôs a falar hoje. Aqui eu trouxe um casinho, tá? Eu vou ler ele para a gente conversar um pouco, certo? Então, vamos lá. Uma mulher de 54 anos, cozinheira, solteira, com 2 gestações, 2 partos, foi encaminhada para a unidade de cuidados paliativos após 9 meses do tratamento de câncer de mama, tá? Ela apresenta uma progressão da doença com metástase pulmonar e óssea. Ela já foi submetida a tratamento cirúrgico, rádio e quimioterapia e chegou para acompanhamento conjunto ali na equipe de cuidados paliativos, tá? E aí, na primeira consulta com a equipe de cuidados paliativos, ela estava acompanhada da filha mais velha, ela mora com as 2 filhas, e ela estava queixando dor, cansaço, náusea, ansiedade, sonolência, inapetência e dispneia nos esforços. O que incomodava mais ela? A dor no membro superior esquerdo e na lombar, que era onde ela tinha as metástases ósseas, né?
insônia, um transtorno do sono, né? Que incomoda e que também é bem importante, a tristeza e a ansiedade e a inapetência. E aí, gente? O que vocês acham? O que a gente poderia pensar? Como é que a gente pode olhar para esses sintomas? Vocês vão me deixar falando sozinha? E aí? Né? Como é que é essa tristeza e essa ansiedade? Assim, né? Como é que é esse cenário? Como é que a gente poderia pensar em abordar essa pessoa? A questão da dor, talvez ela não estava tendo a medicação certa, estivesse fazendo o tratamento certo, e aí junto com a equipe para trabalhar Muito bom. Então, chamar a equipe, né? Aí a gente precisa abordar essa dor melhor, né? Porque a dor também pode estar impactando nos outros sintomas, inclusive na tristeza, na ansiedade, né? Isso, exatamente. Além disso, o que mais você trouxe? A equipe, a contribuição do psicólogo, né? E da saúde mental dentro desse cenário, porque pode ser que essa tristeza seja uma das fases do luto, né? Isso é fundamental. Então, em que fase essa pessoa está? Tem a vontade dela, né, Camila? Principalmente, por exemplo, aí na TT, se ela está com falta de vontade, ela não está comendo, por quê? Porque ela não está tendo prazer no ambiente que ela vivia, ou é por conta do caso dela, ela está tão triste ali que isso está tirando a vontade dela, entender qual que é o que ela está passando. Isso, compreender melhor esses sintomas, né? Essa inapetência pode ser por evolução da doença? Pode ser já uma caquexia, né? Mas pode ser também associada aos sintomas psicológicos, né? Então, que também vão gerar inapetência. Então, se ela tiver com quadro de depressão, por exemplo, a inapetência pode ser um sintoma, né? Então, ir tentando abrir esses sintomas para compreender melhor, acolher melhor, compreender mais profundamente essa história, para ver como é que a gente pode contribuir, né? Às vezes tem algum medicamento também que ela está usando que pode estar agravando a inapetência, ou que pode estar trazendo insônia, né? A insônia pode estar agravando os outros sintomas. Então, é tudo sempre muito interligado, né? E aí, por isso que a gente precisa de uma abordagem que aprofunde e multiprofissional, né? Perfeito. Então, quando a gente entra um pouquinho, vamos entrar um pouquinho na tristeza, né? E na depressão, que é a proposta de hoje também, a gente vai precisar diferenciar, né? Sempre o que é um quadro de fato de depressão, de uma psicopatologia, e às vezes essa pessoa já tinha um quadro depressivo prévio, antes do diagnóstico, antes desse momento de vida dela. Às vezes ela já tinha outras comorbidades psiquiátricas também, às vezes o paciente tem um transtorno bipolar, né? Então isso a gente precisa sempre também compreender essa história. Mas lembrar que esses sintomas, às vezes, né? Como é que a gente chamar esse processo de depressão, a gente às vezes muitas vezes está falando de tristeza ao invés de falar de depressão. E a gente está falando de uma situação de vida que a tristeza é comum, né? É frequente a tristeza, ela é um sintoma frequente nesse momento, ela é um sintoma mental comum, esperado, inclusive, em alguns casos, né? Ela é uma das 5 fases do luto, como como é que se chama? Carol, como a Carol acabou de citar, né? Então, pode ser que essa tristeza seja esse processo em que ela está, né? Então, a gente tem essas 5 fases do luto que também dá para fazer um encontro inteiro só delas, então eu não vou entrar muito, né? Mas a negação, o isolamento inicialmente, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação, né? Então, a gente compreender que muitas vezes é tempo, um processo, como é que a gente pode abordar isso dentro da história da pessoa. Além disso, depressão, de fato, ela é causa frequente da sobrecarga do
sobrecarrega também o cuidador, né? E muitas vezes a gente tem também um quadro depressivo ou de tristeza no cuidador, né? E a gente precisa lembrar disso também, esse binômio sempre, né? Essa questão do ambiente que a gente precisa observar. Além disso, a gente tem vários sintomas que podem, que esse quadro depressivo pode se apresentar. Então, tem várias formas, né? Faz muitas mímicas, assim. Então, a apatia, a irritabilidade, o emagrecimento ou ganho de peso, a hiperfagia ou hiporexia, insônia ou hipersônia podem ser quadros associados a um transtorno depressivo, né? Assim, podem ser sintomas de um transtorno depressivo, tá? Então, se a gente está falando de um momento que a tristeza é comum, né? A gente está falando que a gente precisa tratar também quadros depressivos porque eles interferem, eles ampliam dor, eles ampliam sofrimento, eles interferem em outros sintomas, né? A gente precisa sempre definir se a gente está dentro de um quadro de tristeza habitual, não naquele momento, como a gente acolhe e cuida, ou se a gente precisa de outros tratamentos também, por exemplo, de tratamentos farmacológicos, né? E essa é a decisão que precisa sempre ser tomada com muita cautela, com muita calma nesse momento para esses pacientes. Alguém quer fazer mais algum comentário nesse tópico? Eu vou entrar aqui no tratamento, mas eu queria ouvir. Alguém tem alguma experiência? O que você acha da escala de depressão? Oi? O que você acha sobre a escala de depressão? Você acha um instrumento bom ou não? Olha, tem uma discussão, inclusive, que eu vou trazer aqui, eu não sei se é no próximo slide, eu vou pular o videozinho, que é a seguinte. A gente tem uma discussão importante dentro dos cuidados paliativos, que é de categorizar a depressão em cuidados paliativos como uma depressão específica, à parte. Porque muitos instrumentos que são usados, no geral, para a depressão, assim, né, muitas escalas de depressão geriátrica, ou então a gente tem instrumentos de rastreio específicos de proteção primária, né, que a gente usa muitas vezes, eles não necessariamente são adaptados ao momento dos cuidados paliativos, né? Então, esse artigo, inclusive, que eu trouxe aqui, ele traz essa proposta de categorizar o transtorno depressivo da pessoa que vive em cuidados paliativos de uma forma específica. O diagnóstico dessa depressão é diferente de uma pessoa que não está em cuidados paliativos. Então, as escalas, às vezes a gente usa, porque às vezes a gente precisa de algo para objetivar, mas a gente precisa usar com essa consciência de que a gente está numa situação especial, né? Pelo menos isso é como eu vejo isso, né? Alguém tem alguma experiência diferente? Eu trouxe aqui um videozinho, que eu vou voltar ali, também para a gente pensar um pouco na perspectiva, então, de cuidado, de tratamento dessa tristeza, né? E desse quadro depressivo. Porque muitas vezes a gente imediatamente pensa no tratamento farmacológico, né? Isso é o mais habitual hoje em dia. E às vezes a nossa intervenção, a nossa conversa enquanto profissional, ou enquanto cuidador, né? Ela pode interferir bem positivamente nesse momento de tristeza, nesse momento da vida que essa pessoa está vivendo, tá? Aí um videozinho de 3 minutos que a Elizabeth Kübler-Ross, né, que é uma das pioneiras dos cuidados paliativos, ela conversa com uma paciente. Não sei se alguém já viu esse vídeo, mas eu acho bem interessante ver a postura dela, como ela conversa e o que essa conversa breve dela, dessa paciente, em 3 minutos, consegue produzir nesse momento dessa pessoa. Podemos passar? Será que vai dar para ver? When I started this work, I was very much hated for sitting with dying patients and making hospital films for dying patients. And the decade later, I received so many doctor degrees I can't even count them. And I don't understand that,
because I've never invented anything. I've never done anything except sit with people and listen to them and hear them. The most frustrating thing to do right now is that you can't speak that. Bringing the patient home to a familiar and loving environment provides more opportunity to counsel not only the patient, but also the family. Dr. Kubler-Ross believes that giving the final days of a loved one to their family significantly helps relatives cope with their grief. She knows that she's going to die, but the process is taking a long time. And what is it that she's supposed to be learning through such a long process? If you can regard this as a challenge and not as a threat or punishment or something negative, but as a real challenge, like you're able to communicate with her all the time. You can learn to communicate like this with your husband, with your children, and with me. No, that's not so difficult. You know, as long as you don't fake it, that we understand you when we really don't. That is also a lesson for us. And then we have to learn to read your needs and your wants. And then it's their gift to find out what it is that you want. The one thing Mother wanted to ask you, and the thing that bothers her, is that she feels that since she's unable to use her body, what purpose is she serving? And she feels like for anybody to live, they should have some purpose in life, and she can't see what her purpose is now. Yeah, do you think it's more important to run around the house using the broom and cleaning windows? Or is there also a purpose in learning how to receive? And letting you got it there. And letting your children mother you a little bit down and let love them for some years. Don't you think that teaches them something? She feels like she's a burden, and when she gets down, she starts talking about maybe she should go into a home, and we have to really talk that out. Every day you can get your children to take care of you, and to see your courage and your love is a gift to them. And you cheat them out of all these experiences if you're afraid to receive. Vocês conseguiram acompanhar? Não sei se de longe assim, deu para ver a legenda, deu? O que a gente vê nesse vídeo? O que chama a atenção de vocês nessa conversa? Ela consegue fazer laço, ter empatia, né? Isso. Escutar. Ela consegue escutar, ela consegue fazer laço, ela consegue ter empatia com uma comunicação que não usa palavras, Pessoal. né? Ela pega o sentimento, né? Nossa, isso é muito importante para esse cara. E isso também pode ser importante, né? Porque a mãe, ela tem muito disso, né? De querer sempre tomar as coisas. Isso Uhum. aconteceu comigo essa semana. Minha tia tem internado na Santa Casa. Vai interrogar dentro do assistidor para ela e o filho dela. E ela, eu não tenho que colocar aqui no trabalho. Eu falei, tia, calma. Se ela Permite, né? eu não você ficar aqui com essa Isso, exatamente. Porque se permitir receber, muitas vezes também é complexo, né? Ainda mais num momento como esse. E o que ela está trazendo ali, que eu acho que a grande chave é o sentido, né? Ela tem um ponto de virada na conversa, que é aquele momento em que ela pergunta: você acha que é mais importante usar uma vassoura, correndo pela casa, limpar as janelas, do que receber o carinho e o cuidado dos seus filhos? Né? Isso
provavelmente fez sentido ali para aquela pessoa. E foi isso que aconteceu, foi essa virada que aconteceu, né? E também quando ela fala que ela pode ver isso como um desafio, né? E não como uma coisa castigo. como um castigo, uma ameaça, uma coisa negativa. Também, né? Que é mais uma forma de dar sentido para o que se está vivendo naquele momento, né? Aquilo pode ser visto como um castigo, pode ser visto como uma ameaça, pode ser visto como um desafio. Como eu posso me comunicar agora de um outro jeito? Não é maquiar e achar bonitinho o que não é, né? Mas é trazer talvez outros sentidos para o que se está vivendo, né? A gente vê isso, a gente sabe disso, né? Se eu tenho sentido para o que eu estou fazendo, eu reajo de um jeito. Se eu não tenho, eu reajo de outro. E no momento de fim de vida, no momento que eu estou com muitos sintomas que dificultam, que atrapalham, que me limitam, é mais difícil, né? É mais desafiador dar sentido, encontrar sentido. Mas é possível, né? Então, está falando mostrando que uma paciente que estava muito triste, né? E que numa conversa ali, obviamente, uma pessoa que se dispôs a escutar, vocês viram no começo, né? Que ela fala assim, eu arrumei um monte de inimigos, todo mundo fala mal de mim porque eu não fiz nada, eu só me propus a sentar e escutar pessoas em fim de vida, né? A conversar com as pessoas. Grandes coisas que eu fiz. De repente, agora também eu tenho um monte de seguidores. Primeiro eu tenho um monte de inimigos, depois eu tenho um monte de seguidores. Por que eu fiz? Uma coisa simples da perspectiva dela, né? E que muitas vezes a gente sabe que também não é tão simples assim, né? Mas eu acho esse vídeo interessante para a gente trabalhar a perspectiva da intervenção que a gente pode ter, a potência que a gente pode ter no encontro, que isso também é medicamento, né? No encontro ali com as pessoas. Então, quando a gente pensa depressão, a gente precisa tratar porque melhora a dor total. A experiência da doença impacta no plano terapêutico muitas vezes, né? Obviamente, se a pessoa está num quadro depressivo, até para ela conseguir estabelecer um plano terapêutico, um plano de cuidados, para ela é mais difícil, né? No momento de cuidados paliativos. E a proposta é exatamente essa, de que se categorize esse transtorno depressivo da pessoa que vive em cuidados paliativos como uma categoria específica, com critérios diagnósticos específicos, pela dificuldade que é estabelecer esse diagnóstico nesse momento, né? Pela mistura que existe entre a tristeza, o sintoma mental comum e o quadro depressivo. Tá? E aí, com isso, se propõe, de fato, especialização em cuidados paliativos para psicólogos e psiquiatras que possam contribuir nesse sentido, né? Bom, quando a gente pensa, eu vou falar primeiro de tratamento farmacológico, pequenos pontos, assim, né? A gente precisa lembrar que a gente tem que considerar o tempo de expectativa de vida, quando a gente inicia um tratamento farmacológico com um antidepressivo, o inibidor da recaptação de serotonina, por exemplo, esses que são mais conhecidos, sei lá, fluoxetina, sertralina, né? Esses nomes mais conhecidos. A gente tem um tempo de ação aí de 4 semanas para ele começar a fazer efeito. Então, eu preciso primeiro saber a expectativa de vida do meu paciente, né? Quais são as reações adversas? A gente tem muitos estudos que falam que boa parte do tratamento farmacológico de depressão em fim de vida não é bem tolerado por causa dos efeitos adversos, né? E aí, porque assim, a pessoa já está tomando um monte de medicamento, tem um monte de interação medicamentosa, tem alguns que são muito necessários e a gente ainda coloca mais um que vai começar a dar náusea, que vai dar cefaleia, que vai dar dor de estômago, que vai dar isso, que vai dar aquilo, né? E aí, para essa pessoa em específico, nesse cenário, a tolerância, em geral, ela é mais baixa para esses sintomas, né? E quando eu estou num paciente bem de fase final de vida, existe um relato na literatura que eu não tenho experiência, nunca fiz, que é de usar psicoestimulante quando o paciente está muito apático por depressão. Tipo, Ritalina, né? Metilfenidato, essas coisas é possível usar. Mas também não tem muito, me parece pela literatura que não tem muito benefício. É só para registrar que isso existe,
terapêutico. Eu trouxe esse outro instrumento aqui, só para vocês conhecerem, saberem que existe. Eu não vou entrar nele também, mas ele é um índice de prognóstico. Porque assim, Camila, como é que eu sei falar se o paciente estimar se vai ter 4 semanas ou não, né? De vida. Então, só para vocês compreenderem, existem diversas escalas de prognóstico, algumas são mais usadas, essa aqui é que eu uso mais, que é o PPI, que é o Palliative Prognostic Index, que trabalha com alguns critérios. A nível de curiosidade, delirium, ele piora o prognóstico, né? Então, vocês entenderem aqui, e para vocês saberem, dependendo do score, eu vou ter uma ideia de sobrevida se é menor do que 3 semanas, menor do que 6 semanas ou maior do que 6 semanas, tá? Então, a partir daí eu consigo estimar, né? Ninguém, isso é um dos segredos de comunicação, ninguém diz quanto tempo ninguém tem de vida, né? Obviamente, eu não digo que a pessoa tem 3 semanas de vida, até porque isso gera na comunicação uma ideia de que, inclusive, dá para agendar, né? Para daqui a 3 semanas. E a chance disso, inclusive, estragar o vínculo é certo que vai estragar o vínculo, né? Porque também não vai funcionar. Mas é só para vocês compreenderem como que a gente pode estimar o prognóstico, tá? E o tratamento não farmacológico, esse é o que a gente mais tem de recurso também, independente de estar associado ou não aos remédios, né? Então, a gente pode fazer o tratamento farmacológico associado ao não farmacológico ou usar só o não farmacológico, dependendo do caso, né? E eu trouxe algumas pequenas coisas que a gente pode fazer com o tratamento não farmacológico, né? Como sugestões que a gente tem na literatura. Então, a abordagem, né? O impacto da psicoterapia é fundamental, né? Então, a gente tem muitos registros de bom resultado com psicoterapia e com, especialmente com terapia cognitivo-comportamental, que a gente tem bastante evidência, né? Até muitas vezes pela questão do tempo, né? Mas a gente também tem as outras abordagens que podem ser muito interessantes. Terapias centradas no sentido, aconselhamento biográfico e técnicas de revisão da vida, eles são muito legais, são processos terapêuticos vinculados à história da pessoa, né? Então, muitas vezes, revisando a vida, fazendo o livro da vida da pessoa, porque a pessoa pode fazer o livro com as fotos, né? Revisar a sua biografia nesse momento pode contribuir muito dentro desse cenário para que esses sintomas vão se organizando, tá? E para quem tiver condições, né? E isso a gente consegue fazer de formas bem diferentes, dependendo da limitação da pessoa, exercícios físicos, né? E exercícios de reabilitação de fisioterapia, que podem ajudar bastante, né? Tá? Então, às vezes, se o paciente, dependendo de qual que é o grau de performance da pessoa, os exercícios físicos ajudam muito nesses sintomas, né? Alguém quer acrescentar alguma sugestão de abordagem não farmacológica? A terapia ocupacional não tem nenhuma... Olha, eu não revisei, mas valeria a pena revisar, porque tem estudos do impacto de terapia ocupacional também, né? Dependendo dos casos, é bem interessante, bem importante, né? Como o processo, o profissional vai contribuir aí nesse momento, nesse impacto. Ok, gente? Podemos conversar um pouquinho de ansiedade? Como é que está meu tempo? Bom, aí sintomas ansiosos e sensação de ansiedade, né? O que a gente encontra? A gente encontra pelo menos 25% dos pacientes em cuidados paliativos e quando a gente está falando de fases mais avançadas, 45% a 50% dos pacientes em fases mais avançadas dos cuidados paliativos, né? Então, é muito prevalente, muito frequente, né? E aí, então, são sintomas frequentes e a ansiedade, ela
a angústia, né, junto com a ansiedade, são sintomas frequentes, e a ansiedade ela pode muitas vezes estar relacionada a essa perspectiva do futuro incerto, né? Porque é um momento que o futuro ele é o que gera mais angústia, mais sintomas nesse momento, principalmente no início do diagnóstico. Aqui a gente tem uma escala, né, que tem uma forma da gente avaliar a ansiedade, inclusive para pacientes que não sejam letrados, né? Isso aqui eu tirei também desse material do INCA, quem quiser acessar. Como que eu faria a diferenciação entre angústia e ansiedade nesse momento? Porque para mim está muito relacionado. Eu acho que seria mais angústia do que ansiedade. Como que seria essa diferenciação? O que é a angústia e o que é a ansiedade? Os dois são sintomas mentais comuns muito presentes, né? E é muito difícil de separar um do outro, porque eles geralmente, além de eles estarem juntos, um vai gerando o outro, né? Então, a sensação da angústia, do desconforto interno, né? As pessoas dizem que é o aperto no peito, né? Ela geralmente é decorrente da ansiedade, da aceleração do pensamento, do pensamento que está pensando o tempo todo no futuro, do que vai acontecer, né? Então, um vai gerando o outro. Eles têm pequenas diferenças, mas eles geralmente estão juntos. Eles têm assim, algumas limitações que vão acontecendo. Isso, as limitações, elas geram muito esses sintomas, né? O futuro e as limitações que aparecem geram muito esses sintomas. Seria uma ansiedade por angústia, então, né? Pode ser. Pode ser. Aí, é sempre importante, quando a gente tem uma pessoa que está ansiosa nesse cenário, a gente pensar se tem algum fator que a gente pode intervir e que está agravando a ansiedade, tá? Então, por exemplo, a gente já falou dor. Se a pessoa está com dor não controlada, ela vai estar mais ansiosa, né? Ela vai estar mais agitada, obviamente, né? Ela não vai estar confortável, tranquila. Então, tem muitos sintomas mal controlados que vão agravar a ansiedade, e aí a gente precisa fazer o quê? Antes de pensar, vou iniciar um tratamento medicamentoso para ansiedade. Não, primeiro eu preciso controlar o sintoma, né? Para depois eu pensar nisso. A hipóxia pode gerar agitação, que vai ser confundida com ansiedade. Infecção pode gerar, né, delírio hiperativo, que pode ser confundido com ansiedade. Os efeitos colaterais de medicamentos podem gerar ansiedade, inclusive antidepressivos inicialmente. Né? Às vezes eu tenho um quadro depressivo, começo a usar inibidor da captação da serotonina, daqui a pouco o paciente fica agitado e ansioso. Isso pode acontecer, né? Desidratação, o paciente pode estar agitado, um pouquinho confuso, um delírio inicial um pouquinho mais agitado também. Eu posso não perceber, identificar como ansiedade, e o paciente está desidratado, a pessoa está desidratada. Então, tem intervenções muitas vezes clínicas, físicas, que eu preciso cuidar para, antes de pensar pura e simplesmente na ansiedade, né? E a ansiedade também agrava outros sintomas, por exemplo, insônia, dispneia. Então, se o paciente começa com dispneia, mas falta de ar, às vezes essa pessoa está ansiosa, a gente ajuda a tratar a ansiedade, a dispneia passa, né? Então, a gente vai tentando diferenciar aí, né? Um pequeno labirinto desses sintomas que a gente vai tentando diferenciar. Quando a gente fala, então, de tratamento de ansiedade, de controle dessa ansiedade, também a gente precisa considerar prognóstico, comorbidade e sobrevida, né? Mas a gente tem um impacto bem interessante. E aí aqui eu trouxe as abordagens não farmacológicas, principalmente, tá? A gente tem estudos, por exemplo, com terapia cognitivo-comportamental, que ela tem a mesma eficácia que farmacoterapia, por exemplo, para a ansiedade. A gente tem estudos que trazem isso.
né? A psicoterapia, então, tanto cognitivo quanto comportamental, processos terapêuticos focados na resolução de relacionamentos interpessoais. Então, às vezes, a gente tem, né, assim, a pessoa recebe uma informação e começa a se dar conta que está numa situação de fim de vida. E aí, eu tenho coisas que eu quero resolver, né? E com quem que eu falo sobre isso? E como é que quem pode me ajudar a resolver o meu relacionamento, muitas vezes, com alguém, um filho, com um ex-marido, com, né? Às vezes uma pessoa do meu passado que eu não quero ir embora sem resolver isso. Às vezes a gente resolver relacionamentos interpessoais conturbados, que ficaram no passado, também pode ajudar a controlar sintomas nesse sentido, né? E as terapias integrativas, a gente tem várias que contribuem e que têm evidência. O próprio Tai Chi Chuan tem bastante estudo, a acupuntura, o mindfulness tem muito estudo, que é a atenção plena, né? Que é um processo de meditação. E tem muito estudo tanto para controle de dor, quanto para controle de ansiedade, né? Que ajuda bastante nesse momento. Porque traz, inclusive, para o presente, né? Ajuda a gente a chegar no presente com o que a gente tem nesse momento, inclusive que é o nosso corpo, né? A yoga, a auriculoterapia, a própria aromaterapia, que pode ser usada, e exercícios físicos também, para quem tem condições, né? Quem não está limitado nesse aspecto. Os exercícios físicos também vão ajudar para a ansiedade. Deixa eu ver se tem ainda uma ansiedade. Mas e aí, alguém quer sugerir mais alguma coisa? Tem experiência com alguma outra abordagem? Abordagem nutricional, por exemplo. Abordagem nutricional. Ela também é eficaz e tem um impacto importante no processo do tratamento, né? Com certeza, ela é fundamental em todos os processos, dentro do controle dos sintomas, né? Dentro da equipe multiprofissional, a abordagem nutricional contribui muito, né? Bom, a comunicação, ela trata e previne a ansiedade, né? Evita a ansiedade nesse momento de vida, uma comunicação adequada. Porque, muitas vezes, essa não orientação da pessoa sobre a sua doença e sobre a expectativa de vida, inclusive impede que ela possa se organizar, né? É difícil comunicar, muitas vezes dói, né? Para quem está comunicando, inclusive, mas se a gente não comunica claramente e adequadamente nesse momento, isso gera ansiedade. A gente agrava a ansiedade nas pessoas, né? Então, o paciente ele precisa ser orientado sobre a sua doença, a expectativa de evolução da doença, porque só assim ele vai poder se planejar, inclusive, né? Se a pessoa não sabe nada da expectativa da prognóstico dela, como é que ela se planeja? Como é que ela, inclusive, sabe do que ela precisa resolver na vida dela até, né? No tempo que, a princípio, ela tem. A boa comunicação, ela reduz a ansiedade e o medo, porque ela traz uma perspectiva de clarear um pouquinho daquilo que é escuro, né, que está dentro do obscuro e que gera ansiedade e medo, né, aquilo que a gente não conhece, não sabe. E compartilhar as tomadas de decisão tende a diminuir a ansiedade e o sentimento de incerteza acerca do que está por vir. Então, quando a gente consegue comunicar e compartilhar, a gente diminui a ansiedade também. Faz sentido? Mas isso não é regra geral, né? Tudo deve ser, cada caso é um caso, né? Porque tem pessoas que não querem saber. Isso faz parte da boa comunicação, né? Porque a comunicação ela não é só verbal e a gente lê até onde a pessoa dá conta e quer saber, faz parte de uma comunicação eficaz e humanizada, né? Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas querem saber e existe uma cultura de privar as pessoas dessa informação, tanto por profissionais e às vezes muito pela família. Eu já vivi isso
muitas vezes, eu já vi demais, né? Então, e aí, né? Como é que a gente se coloca nesse momento? Porque a gente tem o nosso vínculo ali com essa família, mas principalmente com essa pessoa. E se a pessoa quer saber, né? Se a pessoa está aberta, se ela precisa saber, muitas vezes, aí a gente vai precisar organizar isso com a família, mas comunicar adequadamente, né? Mas com certeza, Luciana, isso faz parte do olhar da comunicação adequada, né? Até onde, em cada encontro, inclusive, a pessoa dá conta de ir, né? Porque às vezes hoje, eu já vi inclusive da pessoa dizer assim, tá bom por hoje, obrigada, tá bom, né? E daqui a pouco, volta no próximo encontro e eu estou aberta com novas perguntas, né? E aí a gente pode voltar a conversar. Que o que a pessoa dá conta de digerir em cada encontro, né? Bom, aqui eu trouxe alguns detalhes, alguns tópicos importantes da abordagem dos psicólogos. Então eu vou pedir licença para invadir um pouquinho uma outra área, né? Isso também vem de alguns documentos de cuidados paliativos que falam um pouquinho sobre essa importância da abordagem do psicólogo e da equipe multidisciplinar em geral. E aí, para os pacientes lúcidos e para os familiares, principalmente, tem um impacto muito importante, né? Porque quando o paciente já não está lúcido, aí a gente não consegue trabalhar isso com o paciente, a gente vai trabalhar isso com a família, mas não com o paciente, né? Então, o que a abordagem psicológica dos cuidados paliativos vai ajudar? Vai fazer? O que o psicólogo vai fazer nesse cenário, nessa equipe? Tá? Então, ele vai mediar junto à equipe e à família para garantir as singularidades e que essa autonomia da pessoa seja assegurada. Certo? Vai trabalhar com acolhimento e suporte emocional, principalmente escutando essa subjetividade, considerar a história de vida do paciente para além da doença, e eu acho que isso é, claro, né, para toda a equipe, o psicólogo traz isso muito forte, mas isso é para todos nós, para toda a equipe. Fornecer orientações pertinentes, esclarecer dúvidas, auxiliar o paciente no processo de comunicação com a família e com a equipe. Então, muitas vezes é o profissional, o psicólogo, que vai escutar, ouvir o que a pessoa de fato quer e contribuir para que ela consiga comunicar isso para a família também, que ela consiga comunicar isso para a equipe. Porque é um cenário que muitas vezes a gente tem conflitos ali, né? A família quer uma coisa, a equipe está pensando outra, a pessoa, na verdade, está com várias angústias e ansiedades lá dentro dela sem conseguir comunicar adequadamente. E o profissional da psicologia pode contribuir nesse cenário. Auxiliar na busca e construção de recursos emocionais para lidar com essa situação, sustentar as escolhas do paciente e os seus desejos para esse momento, que é muitas vezes algo que a gente tem dificuldade enquanto equipe, enquanto profissional, né? Então, o que a pessoa deseja para esse momento? Muitas vezes, quando a pessoa não está mais lúcida, vem a família, toma conta do processo, e aí? Como é que a gente, como equipe, respeita essas decisões que a pessoa deixou, né? Identificar os fatores que podem contribuir para o sofrimento emocional, escuta a quem deseja falar, para reduzir dores e angústias, né? Dores emocionais, então a escuta ela sempre para quem deseja falar, né? E respeitar o tempo do paciente para tentar elaborar a questão da incurabilidade e da finitude da vida. Então, cada um tem seu tempo para elaborar isso, para chegar nessa conversa. Por fim, ajudar nas tomadas de decisões e nos processos para que elas sejam efetivas, identificar o que ele sabe e o que ele quer saber, que aí foi isso que, né, a gente conversou aqui agora, em relação ao momento do seu adoecimento, e contribuir para a identificação, percepção e expressão dos sentimentos dos pacientes, comunicar a equipe e a família das suas necessidades. Então, ajudar a mediar essa expressão. E isso é fundamental, porque isso contribui também para a diminuição desses sintomas que a gente estava conversando aqui, para esse controle dos sintomas de tristeza e ansiedade. Então, lembrar que o manejo dos sintomas psicossociais ele também precisa ser estendido à família, né, a quem cuida,
e a família como um todo, tá? Pequenas coisas tipo tomar sol, não perder contato com pessoas próximas, oferecer atividades prazerosas, né? A espiritualidade, ela tem uma relação com o alívio de ansiedade, com o alívio de angústia, de dor crônica e de depressão nos pacientes em cuidados paliativos. Então, é bem interessante, são poucas as equipes de cuidados paliativos que têm experiência, por exemplo, de ter um capelão na equipe, que trabalha especificamente com a perspectiva da espiritualidade, né? Mas existem equipes que têm. A equipe lá no INCA 4, no Rio de Janeiro, tem um capelão, que ele é muito legal. E essa perspectiva da espiritualidade é algo que perpassa o cuidado e o alívio desses sintomas como um todo, né? E a gente trabalhar isso na individualidade de cada paciente, como cada pessoa compreende e traz essa perspectiva junto. Isso ajuda a aliviar sintomas. Combinado? E aí? O que vocês querem acrescentar aqui na nossa conversa? O que eu deixei de lacuna? Você está trazendo essa abordagem para Diamantina ou ela já está no SUS e no Hospital Diamantina? Ou isso é uma coisa que está começando? Olha, como é que é o nome mesmo? Carmen, os cuidados paliativos, eles são uma abordagem nova, entre aspas, né, em todo lugar. Hoje a gente vem dentro dos serviços, dentro dos hospitais, trabalhando isso aos poucos nas nossas equipes, né? Na universidade, então tem um movimento da Liga que está trazendo essa discussão. No dia a dia dos cursos também, nas formações, a gente tem na medicina tem uma disciplina educativa de cuidados paliativos, para ver se a gente começa a formar, porque trazer cuidados paliativos para a prática, a gente precisa formar, né? A gente não tem isso na nossa formação, eu não tive, né? Eu fui buscar isso depois. Então, a gente trazer isso na formação também é fundamental. E, por exemplo, nos serviços onde eu atuo, eu trago isso dentro da minha prática. Então, dentro da clínica, né, privada que eu atuo, eu faço cuidados paliativos. Faço acompanhamento com equipe multiprofissional com cuidados paliativos, por exemplo. Aqui em Diamantina, né? Quando eu estive na atenção domiciliar, na equipe de atenção domiciliar, que foi no município do Cerro, não foi aqui, fazia cuidados paliativos lá também, já deixei isso gatilhado dentro da equipe. Então, hoje a equipe também consegue trabalhar nessa perspectiva. E assim a gente vai, né? Tem várias outras pessoas com iniciativas nesse sentido na região para a gente ir aumentando, né? Bom, vamos falar um pouquinho de delírio? Antes que durma todo mundo, a sonolência é só a última, tá, pessoal? Apesar da hora, só no final. Eu trouxe um outro casinho aqui, que então, o senhor AS, 89 anos, diagnóstico de carcinoma espinocelular de esôfago. Ele era acompanhado em domicílio. Aqui tem um conceito que eu preciso que vocês prestem bem atenção para vocês entenderem o caso. Mas é o conceito também de PPS, que é uma escala de performance. Se a gente pensar que 100% é uma performance, pessoa completamente independente, com toda a performance dela, e aí vai caindo até 10%, tá? Então, se a gente for parar para pensar, o paciente estava lá 89 anos, em janeiro ele tinha uma escala de performance de 60%, ok? Ele tinha algumas atividades que ele estava independente, uma parte dependia para outras. E aí, de repente, do dia 4 para o dia 12 de janeiro, ele foi para o PA com sonolência, confusão mental, foi diagnosticado como uma infecção urinária e caiu de 60% para 40% a performance dele. Né? Dá para entender que 60% para 40% caiu em uma semana, 6 dias. Não, 8 dias. No dia seguinte, ele caiu de 40 para 10. Em um dia. As habilidades que ele tinha. Então, ele estava internado, ficou agitado, seguido por torpor. Então, delírio agitado, seguido por torpor. E aí, na internação, se encontrou, para além da infecção urinária, que já tinha sido diagnosticada, uma hipercalcemia, um distúrbio hidroeletrolítico. Ok? Depois
que esse paciente foi tratado, 2 dias depois ele já estava no PPS de 30, de novo. E ele teve alta dia 29 de fevereiro, ó, mais de um mês depois, com tratamento e ajustes terapêuticos necessários, num PPS de 50%. Que, como a gente pode olhar aqui, é menor do que quando ele adoeceu. Dá para acompanhar isso? Né? Então, assim, isso aqui foi uma internação com delírio, né? A base era uma base orgânica, 2 bases orgânicas. Infecção urinária e hipercalcemia, né? Tratou bastante tempo depois, para ter delírio resistente, aqui eu tenho uma melhora de funcionalidade, mas ainda não o que eu tinha antes. Pode ser que essa pessoa retorne para o PPS de 60%, pode ser que ela nunca retorne, né? Então, a gente tem uma evolução do desempenho funcional que dá para acompanhar aqui nesse casinho com o delírio. Deu para acompanhar? Tranquilo? Então, o que é o delírio, né? Ele precisa ser um distúrbio agudo. É assim, mudou o comportamento hoje. Você sabe dizer como é que ela começou a ver uma coisa estranha naquele paciente, né? O cuidador geralmente conta assim. Hoje começou a ficar estranho a 1 da tarde depois do almoço, né? E ele altera a atenção, altera a cognição, pode ter sintomas flutuantes, então às vezes, Camila, vem cá para ver esse paciente aqui em casa porque o seu fulano começou a ficar estranho hoje. Aí eu chego lá, o seu fulano estava ótimo. Aí eu viro as costas, sai, o seu fulano volta a ficar estranho, né? E aí, será que eu vou estar inventando ou é assim mesmo? Então, esses sintomas, eles flutuam mesmo, né? A gente sabe que o delírio, ele vai e vem. É uma condição comum, grave, né? Pode contribuir com diminuição de sobrevida, principalmente entre idosos. E aí, eu gosto muito desse desenho, vocês estão vendo? Essa chave? Porque também a gente precisa compreender um pouquinho que, às vezes, a alucinação, que a gente entende como alucinação, da pessoa idosa, da pessoa em final de vida, ela também pode ser que não seja alucinação. Pode ser que sejam memórias de outros momentos da vida dela, né? Pode ser que sejam registros, pode ser que sejam experiências, né? Considerar essa história de vida aqui dentro desse cenário. Então, assim, tem um impacto na função e na qualidade de vida, não só do indivíduo, mas também das famílias e dos cuidadores, né? Vira uma grande bagunça quando começa a se ter uma pessoa com delírio, uma língua cuidada, porque o cuidado dificulta, né? Aumenta, tem muitos efeitos sociais, muitos efeitos de custos e piora o prognóstico, tá? Aí a gente tem os fatores de risco que são predisponentes e os que são precipitantes, tá? Então, o que predispõe a delírio? O idoso, o paciente que já está com demência. Então se é um fator predisponente, quer dizer que existe delírio em criança também? Pode existir delírio em criança, bem mais raro, né? Mas porque o idoso, o paciente idoso tem mais predisposição, mas pode existir. Pessoas que já têm incapacidade funcional, que têm déficits visuais ou auditivos, pacientes sexo masculino fazem mais delírio, internações prolongadas, uso de medicamento e às vezes a introdução recente de um medicamento, às vezes assim, entra com o medicamento e daqui a pouco muda o comportamento, né? Então, aquele medicamento desencadeou um delírio, né? E, às vezes, não só a gente cita os benzodiazepínicos aqui porque eles são mestres em dar delírio, né? Eles são ícones. Mas, inclusive, por exemplo, fitoterápicos podem dar delírio, né? Valeriana, por exemplo, é um fitoterápico que em paciente idoso a gente tem que ficar de olho porque ele pode desencadear delírio, né? Então, a gente precisa tomar cuidado. O álcool e a abstinência de álcool,
vezes a gente pega um paciente que não sabe que bebe, né? E está bebendo, e aí entra abstinência, tá delírio. Cirurgias, principalmente as ortopédicas, são mais comuns, principalmente aqueles idosos de fratura de fêmur, eles fazem mais delírio, né? É mais comum. E aí os fatores precipitantes, então dor, anemia, infecção, que nem aquele nosso caso lá, tinha uma infecção de urina que precipitou o delírio, né? Principalmente infecção respiratória, focos, né? Respiratório, pele e urina. Descompensação de doenças crônicas, uma doença aguda e distúrbios metabólicos, principalmente hiponatremia em idoso, faz muito delírio, né? E hipercalcemia também. Tá? Então, o que a gente orienta, né? Avisa a equipe de saúde se ficar muito sonolento, se ficar agitado, se começar a não reconhecer as pessoas, se ficar desorientado no tempo e no espaço, se começar a falar coisas estranhas, se não quiser tomar os remédios. É bem comum, né? Então, os pacientes dizem, não preciso mais desse remédio aqui, não, esse remédio está fazendo mal, começa a conversa assim, né? Não, esse aqui não está fazendo mal, pronto. Aí vai ver, já tem um delírio ali associado naquele momento. Então, a gente orienta os cuidadores e os familiares que fiquem atentos a esses sintomas para avisar, esses sinais e sintomas para comunicar as equipes de saúde. E aí eu tenho aqui, a gente tem alguns tipos de delírio, né? O delírio hiperativo é fácil da gente ver. A pessoa começa, pula, empurra, puxa, bate, né? Vão tentar dar banho, a pessoa bate, tenta dar banho. Então esse não passa desapercebido, né? Incomoda bastante, então não passa desapercebido. Agora a gente tem também o delírio hipoativo, né? Como é que a pessoa fica com delírio hipoativo? Prostrada, sonolenta, paradinha. Aí aquele idoso começa paradinho, parece um anjinho, na hora que tá bonzinho, né? Aí você vai ver, também é um quadro de delírio, né? Então, principalmente esses, a gente tem alguns outros tipos classificando, mas é principalmente esses dois. Eu trouxe 2 vídeos para a gente exemplificar, ok? Isso, é uma alteração aguda de comportamento, né? Se é demência, que é o que ajuda a gente a diferenciar a demência do delírio inicialmente, para a gente ver o que a gente precisa investigar, é o tempo de instalação do sintoma, né? Então, geralmente o delírio a gente considera ele mais se o sintoma apareceu até 48 horas. Vamos assistir o videozinho. How this works with Frank and Maureen. What are you watching here? I'm gonna shut this off until after we have lunch. The train should be pulling in soon. What train, Frank? I've got to get on the train. We're gonna seal the fish. Here. Why don't you try taking a bite of your sandwich? Frank, wake up and eat. The fish are what? Frank, what do you say? Wake up! You need to take one of your pills. Here, take this. Who are you? I wanted some tomatoes. This isn't right. It's never been like this before. This is quiet delirium. Your loved one suddenly just doesn't seem to respond to you and you... E aí, é um bom exemplo? Alguém já viu alguma coisa parecida? Já, né? Pode falar. Por exemplo, aconteceu com o meu avô o seguinte, ele falava que ele via os cavaleiros, mas ele ficava assim, gente, mas eu sei que
estava tendo uma alucinação, né? E aí é isso, a gente, desde quando a gente pensa em alucinação, a gente precisa aí pensar em várias coisas. Então, quanto tempo essa alucinação, se está associado às vezes a algum medicamento, né? Medicamento para Parkinson pode dar muita alucinação, dependendo do medicamento. Então, a gente pensar também em outras coisas que podem estar gerando essas alucinações e pode ser um quadro de delírio, né? Aí a gente vai diagnosticando, né? Eu tive uma dúvida em relação ao fato dela na rua, porque ele tinha alucinação, mas ele tinha consciência de que aquilo era uma alucinação. Aí isso é alucinação, é diferente de delírio? A alucinação é esse sintoma de ver algo que não está acontecendo ali, né? Então, é uma alucinação visual, no caso que eu estava tendo, né? Estava vendo uma coisa que ele tinha crítica disso. Isso pode acontecer. Pode ser que você veja e você tenha crítica. Isso não necessariamente é delírio, né? O delírio pode gerar as alucinações, mas não necessariamente uma coisa é a mesma coisa da outra, né? E o delírio, ele tem certeza que ele está vendo, né? Ele no geral não vai ter crítica, até porque ele não consegue muito, né, por exemplo, delírio muito ativo, ele nem consegue interagir muito ali, ele fica mais, né, embotado. O delírio hiperativo fica muito agitado, então a gente, no geral, não consegue muito, mas pode ter também, certo? Então, o que vai fazer o diagnóstico é o tempo de instalação e o que mais que tem de sintoma associado. O medicamento mesmo que dá alucinação é Zolpidem. Zolpidem dá muita alucinação. E a maioria dos idosos Exatamente. Não só em idoso, né? É muito comum o Zolpidem dar alucinação. E aí, realmente, é muito frequente, né? Aí aqui a gente tem o delírio hiperativo. How you doing, honey? It's time for your pills. Brought you a glass of water. You must act quickly. Esse não precisa de muito tempo no vídeo para identificar, né? É típico, né? Típico. Exatamente. Oi? Simultaneamente, ele pode oscilar, né? Ele pode ficar agitado e daqui a pouco ele próspera. Daqui a pouco ele agita e daqui a pouco ele próspera. Isso pode. Acontece bastante. Até no caso ali que eu coloquei, ele falava disso, né? Quando ele piorou ainda mais a funcionalidade, ele começou a ficar agitado e depois ele entrou em torpor. Então pode acontecer de ter as duas manifestações. Bom, e aí como é que a gente aborda? A primeira coisa, a gente precisa tentar identificar a causa, para retirar a causa. Certo? Então, uma anamnese adequada, exames laboratoriais e revisão da prescrição principalmente. Primeira coisa que a gente precisa fazer. Tá? Depois disso, a gente vai tentar corrigir a causa. E a gente tem algumas abordagens não farmacológicas também, tipo a abordagem ambiental que a gente pode fazer, né? Então, às vezes o uso de órteses e próteses contribui para diminuir o delírio. Então, a pessoa tira o aparelho auditivo, a pessoa não começa a não escutar mais, desliga e entra no quadro de delírio, né? Piora o delírio. A gente precisa, às vezes, desprescrever alguns medicamentos, corrigir eletrólitos, tratar a doença de base que gerou delírio, então, por exemplo, a infecção urinária mais típica, mais claramente, né? Bem tipicamente, mas às vezes é uma pneumonia, às vezes é uma infecção de uma úlcera de pele, né? Às vezes a gente trata delírio dando alta, né? E aí, às vezes a gente faz assim, né? Vai dar alta. Aí a família diz, não, mas não tá, ele não tá como ele estava quando ele estava em casa, ele não tá bem ainda. Como é que eu vou levar ele para casa assim? Ele precisa estar 100% bem para ele ir para casa.
às vezes, com ainda algum delírio residual, é o que vai ajudar ele a terminar de tratar o delírio, né? Porque mudou o ambiente, o hospital, ele é um ambiente, né, que propicia, muitas vezes, contribui para o delírio, tanto pela mudança de ambiente, quanto pelo barulho, um monte de gente estranha, um monte de luz, né? Então, isso também ajuda. Às vezes não tem muito diferenciação de dia e de noite, porque às vezes a janela é pequena, a luz fica ligada o tempo todo, né? E aí o paciente desconecta ali do que é dia e noite e agita. É igual a CTI, né, Camila? A gente vê muito idoso no CTI, ele perde noção se tá de dia, se tá de noite, que dia que é. Se a gente, fazendo plantão, às vezes perde a noção se é de dia ou se é de noite, imagina quem está internado lá, né? Às vezes está trabalhando lá, às vezes a gente perde, né? Fica 24 horas no CV, né? Imagina quem está internado dias. É confuso, né? É confuso. Às vezes, favorecer a presença de familiares e cuidadores conhecidos vai ajudar a diminuir o delírio, né? Então, no CTI mesmo, se o idoso está em delírio, mas se a gente abre uma exceção para entrar um familiar ali, fica um pouco lá com ele, já ajuda, né? Vai ajudando, e aí não precisa conter, porque contenção mecânica é um pequeno caos para agravar delírio, né? Então, às vezes, claro que quando está numa situação de risco, acaba fazendo, mas ela piora. Abordagens ambientais, então reduzir ruído, música, às vezes, dependendo da pessoa, pode ajudar, né? E uma comunicação clara, ajudar com noções de hora, né? Luz, apaga, acende, conforme dia e noite, isso tudo vai ajudando a pessoa a se situar de novo, né? E aí, gente, eu acho que esse é um ponto bem legal sobre o delírio, que para mim faz toda a diferença, e o dia que eu entendi isso, fez toda a diferença para mim também, que foi, às vezes a gente tem delírios que são reversíveis, e tem um momento que a pessoa entra num delírio irreversível. Então, quando eu falo de abordar, descobrir a causa e tratar, eu estou falando de delírio reversível, que vai dar para a pessoa retornar. Às vezes não retorna 100% do que perdeu, mas retorna. Só que quando a gente entra no processo ativo de morte, a gente entra em delírio. E aí é um delírio irreversível, porque esse é o processo ativo de morte. Né? A gente fala aí principalmente das últimas 48 horas. Né? Como o processo ativo ele pode durar semanas, ele pode durar minutos, mas tem um tempo meio mágico aí nas últimas 48 horas de vida. Certo? Então, eu sempre fiz uma analogia, a gente não tem a fase ativa do parto, né? Na hora de nascer tem uma fase ativa do expulsivo ali do parto, a gente também entra numa fase ativa quando a gente está indo para o outro lado, né? Quando a gente está saindo desse mundo. E aí, se a gente não morre por uma causa externa, por uma morte traumática, né? Se a gente morre por uma causa natural, a gente vai morrer em delírio. Certo? Um delírio irreversível. E aí, esse processo, e aí tá ruim essa imagem, eu vou fazer ela melhor uma hora para poder usar ela com mais, mas eu vou ler aqui para vocês. Eu tenho então um paciente quando ele está normal e ele evolui para a morte, tá? E a gente tem duas rotas, que são chamadas habitualmente por rota habitual e rota difícil, né? A maioria das pessoas evolui numa rota habitual. Qual é a rota habitual do processo ativo de morte? É um delírio hipoativo, irreversível, né? A pessoa vai ficando sonolenta, letárgica, semicomatosa, comatosa e morre, certo? Vai desligando igual uma chaminha de vela, né? Vai diminuindo e desliga. E a gente tem uma rota difícil, que às vezes as pessoas evoluem ali, podem ficar inquietas, confusas, trêmulas, com alucinações, com abalos, com convulsões, e aí também vão evoluir para o coma e para a morte. Então, aqui a gente tem um delírio irreversível, né? E
pode pensar em soluções que existem dentro dos cuidados paliativos, como, por exemplo, a terapia de sedação paliativa, que é algo complexo de ser feito, precisa de uma equipe muito bem trabalhada, precisa estar muito bem trabalhado, né? Então, assim, a gente ainda tem muitos passos para conseguir fazer terapia de sedação paliativa bem, né? Mas é uma possibilidade para essa rota. Então, você não vai acelerar a morte da pessoa, você vai sedar, para que ela não precise viver uma rota difícil, um delírio hiperativo nesse momento. Ficou? Deu para entender isso? Eu acho isso bem interessante de pegar, né? Então, a gente sempre vai precisar também diferenciar se essa pessoa, se esse delírio é reversível ou se é, na verdade, o momento da fase ativa, fase final de vida dessa pessoa, em cuidados paliativos. Se a gente usa menos medicamento, consegue fazer isso em casa, prepara todo esse tempo, a gente tem mais chance de evoluir para essa rota habitual. Então, tudo que a gente faz no processo é também para que a gente consiga que tem mais chance dessa fase final ser tranquila. Né? Então, às vezes, vão em casa, com menos intervenção, com menos medicamento, no ambiente seguro, com a família junto, todo mundo preparado, todo mundo tranquilo, dentro, né, de muito trabalho da equipe dentro disso, é também para a gente aumentar a chance disso ser um processo mais tranquilo. Mas aí também, os últimos dias de vida é outro encontro. Né? Dá para falar um encontro inteiro. Tá bom? Aí, quando a gente pensa em medicamento, vocês não vão conseguir ver porque está pequeno, mas eu vou contar para vocês, tá? Quando a gente fala de delírio, de sintomas de fim de vida, tá? A gente vai ter, então, a primeira opção como o haloperidol e a clorpromazina como um medicamento que é bom também, porque tem mais efeito sedativo, tá? E a gente sempre tenta prescrever o mínimo de medicamento. Então, a gente sempre tenta pegar medicamentos que cubram mais de um sintoma. Por exemplo, né? A morfina vai controlar dor e dispneia. A dexametasona controla febre, dor e náusea. Né? O haloperidol controla náusea, angústia e delírio. Então, eu sempre vou tentar. Eu vou desprescrever o que não vai trazer benefício e vou tentar prescrever medicamentos que cubram mais de um sintoma para evitar, né, o máximo a introdução de novos medicamentos. Bom, tudo bem até aí? Vocês já estão conseguindo me acompanhar? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Chegou a hora da sonolência, quase todos nós estamos lá, nessa hora da noite. Então, a sonolência é um sintoma menor, ela está na escala de Edmonton, né, lá na avaliação dos sintomas, aquela primeira que eu mostrei lá no início. E a gente pode avaliar ela também a partir dessas, né, a partir de uma escala figurada. Mas ela é muito mais, muitas vezes, consequência. Então, ela está associada ao delírio, né, delírio hipoativo, da sonolência, ou ela pode ser consequência de medicamento. Então, assim, alteração de sono é um capítulo à parte, mas é mais frequente insônia no fim da vida do que sonolência, né? A sonolência, ela pode já ser um alerta de que a gente está evoluindo para os últimos dias de vida, né? Então, os pacientes em cuidados paliativos, geralmente eles têm uma atividade diurna reduzida e às vezes dormem um pouquinho a mais, por isso, no geral, né, as pessoas estão com uma atividade diurna reduzida, a maioria. Nas escalas de performance, ela é um sinal de rebaixamento de nível de consciência, né? Então, a sonolência tem a ver com isso, com esse rebaixamento de nível de consciência. E ela é fonte de estresse, tanto para os pacientes como para os familiares. Então, né, assim, a pessoa que fica ali apagadinha, ela gera estresse. Aí, vou cuidar. E aí, tem que lembrar, efeito colateral de medicação, principalmente opioide. Então, o paciente virgem de tratamento de opioide, entra com opioide, pode fazer sonolência, por efeito colateral do medicamento, né?
que sempre ver. O que entrou agora há pouco de medicamento, principalmente opioide? Distúrbio metabólico, delírio, depressão, infecções, desidratação. Pode ser um sinal de progressão de doença, por exemplo, se tiver uma doença com metástase cerebral, né? A sonolência e rebaixamento do sensório pode ser um sinal de progressão da própria doença. E pode ser um sinal de evolução do fim de vida. Então, a gente precisa ver também se é um delírio que é tratável, ou se é um efeito colateral de medicamento, se é um quadro irreversível de fim de vida ou de progressão da doença. Tá? E, para quem tem, né, um status funcional maior, né, um pouco maior, manter-se ocupado, atividades diárias, atividades agradáveis podem ajudar a vencer a sonolência. Né? Mas a gente está falando então de pacientes em cuidados paliativos que têm ainda uma funcionalidade maior. Quando eu estou num processo ativo de morte, que a pessoa evolui com sonolência, eu não vou tirar medicamento. Eu só vou tirar medicamento se for um efeito colateral do medicamento em uma pessoa que não está em fase ativa. Né? Então, eu sempre preciso diferenciar isso da sonolência. Que fase é essa que eu estou, o que está acontecendo aqui com essa pessoa. E aí, se for um momento de fase ativa de morte, aí eu não tiro o medicamento por causa disso. Né? Porque a sonolência vai fazer parte do processo. Então, no fim de vida, o doente pode dormir praticamente o tempo todo, às vezes é despertável, e a gente deve avaliar medicamentos que, quando a sonolência aparecer junto com o início dos medicamentos, só nesse momento que a gente avalia os medicamentos. Então, entrou um remédio novo, deu sonolência, aí pode estar associado a efeito colateral, né? Às vezes, outros processos também, né, terapêuticos e de abordagem do ambiente podem também contribuir para melhorar a sonolência. Mas ela é um sintoma menos, vamos dizer assim, espaçoso dentro do nosso cenário de sintomas desagradáveis, né? E aí, gente? O que vocês querem contribuir? Deu para entender o que eu trouxe do sonolência? É muito parecido, né, com o delírio hipoativo, ela é muito nesse lugar, assim, também. Muito bem. Então tá, gente. Espero que a gente tenha podido contribuir, trazido algumas coisas interessantes, né? Acho que a nossa conversa foi boa, né? Estou aberta para a gente conversar mais